Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque agora no finzinho do ano, olhamos para trás e vemos como o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado até aqui, Pai. Sabemos o que a Tua palavra diz sobre o Teu amor e nós também, Pai, queremos corresponder a este amor. Nos ajuda, somos pecadores, mas pedimos Tua bênção sobre nossa vida e tudo aquilo que ganhamos seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Ele lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não plantaste, espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai a outro, que tem 10, porque a todo o que tens se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tens lhe será tirado. E o servo inútil lançarei fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, irmã. A irmã, eu coloquei a irmã para ler aqui, que até uma leitura dinâmica, assim, às vezes um pouco me atrapalha, mas deu para entender. O que eu quis trazer aqui nessa passagem, e o que eu creio que o Espírito Santo quer nos dizer, é que nós estamos no final do ano num juízo. Um juízo, nós fazemos assim um tipo de um... Esse juízo, vou mudar um pouco o nome, que ali a parábola dos talentos é como se fosse um juízo das pessoas que trabalham para Deus e aquelas que não trabalham. E aqui vem colocar aqui o seguinte: final de ano, você faz um balanceamento da tua vida. Como é que foi tua vida durante o ano? Como é que teve tua vida? Como é que foi cada dia que Deus te deu esse ano? Como é que você andou? Como é que eu, Jair, estive também durante esse ano? É para nós, como irmãos, pensar um pouco sobre isso que nós acabamos de ler. Porque Deus, ele dá 24 horas a cada um de nós. Para que ele dá essas 24 horas? Para muitas pessoas o ano terminou, para aquela profecia falsa, para muitos que se cumpriu. O ano 2012 não acabou o mundo para algumas pessoas. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus. E como que eu e você estamos agindo nas nossas 24 horas? Aqui foi falado sobre 5 talentos, e falando sobre aquele que teve 1 também e 2, né? Mas eu queria falar um pouco assim sobre você que está na igreja adventista. Você sabe que essa igreja, ela ensina os membros a viverem aqui nesse mundo. Ensina. E eu não sei quantos aqui sabem o significado dos 4 T na igreja. O primeiro T é
tempo. Você tem tomado tempo com Deus? A gente fala tempo, a gente corre tanto atrás do nosso dinheiro, corre tanto atrás das nossas coisas materiais. E o que durante o ano eu tenho colocado para Deus? Como tenho eu usado esse tempo para Deus? Tenho eu feito do meu lar, cada dia levantado pelo menos um altar no meu lar? Que o correto seria um de manhã e outro à tarde, mas às vezes pela correria, pelo menos um. Eu tenho um amigo meu de Bauru, e a gente vê na igreja, como eu falei, a igreja quer ensinar, incentivar a cada um de nós a estudarmos mais a Bíblia. Na Novo Tempo, eles têm aquela... Antes era 3 capítulos para ler a Bíblia em um ano. Hoje eles viram que não dava para forçar o pessoal, colocaram, leia um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Para ver se incentiva o pessoal a ser o povo da Bíblia. Eu tenho um amigo de Bauru, que ele teve já na igreja aqui, e ele não quer, assim, está bem desanimado, longe de Deus. Eu falei, Cido, leia um verso da Bíblia por dia, porque é a única maneira de você poder acrescentar aquela fé que está em você. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É aqui na Bíblia que a gente encontra a vida que Jesus oferece. Não essa vida passageira, a vida que Deus quer colocar a cada um de nós. Mas para isso nós temos que tomar tempo. Tempo. Eu falo muito da Igreja Adventista, que eu fico notando a liderança, e alguns falam mal dela, mas por que eles colocaram as madrugadas com Deus na igreja? Foi para incentivar nós, como membros, a crescer na nossa fé. Ou você acha que é porque eles querem dinheiro? Se você pensa dessa forma, você está pensando algo errado. Eles querem que a gente cresça. A madrugada com Deus é nada mais, nada menos para a gente acrescentar a nossa fé. E não é só 40 dias, é para a gente criar o hábito de ter a companhia de Deus na primeira hora do dia. E alguns pensaram assim, que era só fazer as 40 madrugadas e bater o cartão, ó, terminou. Não, é até Jesus voltar. E o inimigo, ele não quer que você tenha um encontro com Deus de manhã. Esse é tempo com Deus. Ter tempo com Deus. Como é que eu vou ser para o meu dia a dia, começar o ano? Como é que eu estou terminando o ano? Começar o ano, já, amanhã já é outro ano, que a gente já está no último dia. Está no último dia. Alguns estão pensando que a gente está no domingo, a gente está na segunda-feira. Já estamos no último dia do ano. Para a gente iniciar um ano bem, a gente tem que pensar nesse tempo que eu tenho que tirar com Deus. É isso que esta igreja ensina. Nós sabemos que essa igreja ela pode ter muitos problemas, dificuldade. E se a gente olhar para os lados, a gente vai ficar por aqui. Mas se a gente olhar para a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, é Ele que está no comando. Eu posso ter os meus defeitos, e tenho muitos defeitos, mas Jesus e Deus, o Espírito Santo, Ele não tem. Ele está aqui, presente, e Ele quer nos incentivar a fazer aquilo que agrada a Deus. Para que a gente possa começar um ano. Quando a gente lê, eu pensei em hoje pedir para a irmã ler Deuteronômio 28. Ali, Deuteronômio 28 é um capítulo muito comprido, tem 68 versos. 68 versos. E 14 desses versos falam de bênção. E 54 fala de maldição. E eu fiquei pensando assim, por que Deus ele fala tão pouco nas bênçãos que Ele quer dar, e muito Ele fala nas maldições? 54 versos Ele gasta, é porque Ele ama. Porque Ele nos ama. Um pai que ama seu filho, ele senta com seu filho
ele fica falando, filho, não faça nada errado. Você veja o que pode acontecer com a tua vida se você praticar coisa errada. E Deus gastou muito tempo falando, olha aqui, ó, não ande desta forma, porque se você andar desta forma, tua vida vai ser um desastre. E Deus, ele quer esse tempo. Esse é uma parte que, para a nossa vida, ele quer cada um de nós junto com ele. Então, quando eu tenho esse tempo com Deus, automaticamente a minha vida vai ser uma vida diferente. Isso é automático. Se você tem um tempo com Deus, você vai viver o que Ele fala. Então, o Espírito de Deus está pedindo de mim, como pregador, que primeiro o sermão é para o pregador, e de vocês, como meus irmãos, que nós possamos, se já temos tirado um tempo, mais um pouco ainda. Aqui tem um irmão que eu admiro muito, o irmão Daniel, cabelinho branco, andando para a igreja. Ah. Quem sabe quantos sermões já o irmão Daniel pregou sobre os T que a Bíblia, que a igreja ensina. Esse Deuteronômio 28, eu lembro que no pequeno grupo um dia pedi para o irmão Daniel passar mensagem lá em casa, talvez ele nem lembre, já faz aqui uns 16 ou 15 anos atrás, e ele leu assim, ó, 28:13, e o Senhor te porá por cabeça e não por caudas. Eu estou sem óculos aqui, alguém quer ler? Interessante que eu acabei de ler, né? Alessandro agora esse versículo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos seus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu quero ler, irmão Daniel, aqui ó, tem um outro verso que eu marquei aqui, sublinhei também, é o 23. Teus céus sobre tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Viu? Tem as bênçãos, a Nadir me trouxe aqui agora. Tem as bênçãos e tem a maldição. E aqui está falando, a gente olha só para as bênçãos, né? Mas ali tem 54 versos, Deus cuidando do seu povo. Falando, olha meu filho, não faça isso. Não faça dessa forma. Eu até queria colocar um vídeo que o irmão já até colocou aqui, de um pai que carrega seu filho deficiente. Eu acho muito bonito aquele vídeo. Eu vejo assim um Deus maravilhoso, que a gente é tão deficiente, tão pecador, que Deus está carregando a gente no colo, dizendo, é para esse lado, é por aqui. E a gente, nossa teimosia, querendo ir para o outro lado. Esse é o primeiro tempo. Tenho tirado tempo para com Deus, tenho feito aquilo que agrada a Deus, no meu trabalho, no meu serviço, que Deus tem nos ajudado, eu tenho feito de Deus o primeiro. Mateus 6:33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, o segundo T é templo. Templo. O que eu, como adventista, a mensagem da igreja é sobre saúde. Sobre saúde. A gente sabe que uma das mensagens do terceiro anjo é sobre saúde. Para a gente ter um corpo sadio. A irmã toda quarta-feira está aqui nos ensinando. Porque essa igreja tem esse papel de ensinar a nós vivermos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós podemos honrar a Deus com o nosso templo. Templo, quando a gente fala, pensa que é esse prédio aqui. Não é esse prédio. O templo somos nós, nosso corpo. E nesse corpo aqui, o que eu tenho colocado nele? Alguns pensam assim, o que faz mal é só carne de porco que está na Bíblia. Mas a gente tem que olhar também pelo lado do peixe. Tem muitos peixes que às vezes a gente
come. Eu até voltei a comer alguns peixes agora que lá em casa, lá eu parei com tudo, de repente eu voltei. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que come, porque Deus está preocupado com nós. Se a gente tem um corpo sadio, a gente vai poder adorar melhor o Criador. Um corpo doente, não tem como. Tesouro. Tesouro. Quando você pensa em tesouro, o que vem na tua mente? Tesouro é tudo aquilo que envolve nosso relacionamento com Deus. Aqui, por exemplo, eu fico pensando, no hino que nós acabamos de cantar. Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre. Eu fico pensando assim, o que ele pensa de mim? E eu fiquei pensando aqui, o que seria tesouro para Deus? O que é tesouro para Deus? Eu me coloco assim na presença dele, e o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele fala assim, Jair, você é uma pessoa importante para mim. E para Deus, a coisa mais importante é o ser humano. E tesouro para Deus são almas. Por exemplo, eu não sei qual que é o teu plano. Estamos terminando o ano, vamos começar um outro ano. Mas você tem assim um desejo de ganhar uma alma para Cristo? Em quantas pessoas nós estamos aqui? Mais ou menos assim, acho que umas 30 pessoas ou mais. Imagina, só nós aqui, 30 pessoas aqui no tanque batismal. Tesouro para Deus é pessoas para o lado dele. Aqui eu fui lá nessa última reunião que teve, e lá pediram para a gente ir lá na frente e pegar como é que é o nome disso aqui? Batismo ali? Beca. Daí pediram. A gente tem fé, que a gente não é ninguém, mas Deus ele ajuda a gente a ser alguma coisa. Pensando num tesouro para Deus. Tesouro para Deus. Aqui eu até vou falar com a irmã aqui, aquela irmã cuida, tenho aqui vontade que minha mãe pudesse entrar aqui. É um desejo nosso, tesouro de Deus, são nossos filhos, nossa família, todas as pessoas. A gente se programa para tanta coisa, a gente vê o ano como é que foi, como é que terminou, mas para iniciar o ano, que tal se a gente colocasse Deus em primeiro lugar e pensasse pelo menos em uma alma para Cristo, ganhar uma alma para Cristo. Imagina se essa igreja, é claro que eu estou falando aqui, eu sou igual a vocês, é uma luta. A gente sabe que no Brasil, eu fico até pensando assim, que no Brasil não tem desculpa, o pessoal parece que não quer saber de Jesus. A gente sai às vezes falando de Cristo e alguns ficam um pouco revoltados. Eu tenho um amigo meu, ele vai vir pregar dia 16 aqui. Quando eu vou para Campo Largo, ele tem uma borracharia. E eu chegava ali e falava do amor de Deus para ele. E ele, esses dias, me confessou. Falou assim, Jair, eu dou graças a Deus por você ser perseverante. Porque quando você chegava aqui, eu ficava igual um touro brabo aqui, querendo avançar em você. E eu comprava mercadoria de você, falando assim, pensando assim, tomara que se comprar para esse rapaz sair de perto de mim. E você não saía, ficava falando de Jesus. E esse rapaz vai vir pregar agora, dia 16 aqui. Então é para honra e glória de Deus, não é para honra e glória do Jair, é para Deus. São tesouros para Deus. A gente vai, igual eu estou falando, é difícil, a gente vai falar com algumas pessoas, parece que eles não querem nem saber de Jesus. É só Jesus da boca para fora, na hora que é de falar de compromisso com Cristo, eles não querem. Mas Deus chamou nós para isso, mesmo que às vezes eles vêm com essas dificuldades, a gente tem que se colocar na mão de Deus e diz assim a palavra, ser perseverante. Persevera, acredite. Deus ele mudou cada um de nós
Eu não sei como é que era a tua vida antes de você estar na igreja. Eu sei da minha. Não era fácil, não, para estar na igreja. E Deus transformou a minha, pode transformar de muitas pessoas por aí. É o tesouro para Deus. Mas para a gente poder trabalhar com esse tesouro para Deus, temos que conhecer quem é esse Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Deus, ele é o nosso Criador, aquele que formou cada parte do nosso corpo. Deus, além de Criador, ele é Redentor. E ele que dá tudo para nós. Para que se preocupar com o dia de amanhã? Basta cada dia seu próprio mal, diz a Bíblia. Aqui, eu falei de tesouro, mas eu queria ler lá Malaquias 3,17. A irmã lê para nós, hein? Quando eu falei sobre tesouro, e eu não pus na Bíblia aqui, né? Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei. Obrigado, Clodó. Como um homem poupa seu filho que o serve. O que dá para nós entender um pouco desse verso aqui? Se Deus chama nós de tesouro, nós temos que aprender uma coisa: amar as pessoas. Se eu não conseguir amar as pessoas, vai ser meio complicado eu atender a essa vontade de Deus. É se colocar nas mãos de Jesus e ir atrás. Aqui fala também, né? Jesus, quando passou nessa terra, ele veio para quê? Para servir. É um exemplo para nós. É nosso exemplo de servir esse Deus. O que eu estou colocando aqui para a nossa igreja é que nós estamos terminando um ano. O tipo assim, fazemos um balanceamento de tudo o que aconteceu na nossa vida. O que aconteceu na tua vida material, se fica contente ou está triste? Mas o que tem que se importar um pouco é com a nossa vida espiritual. Como é que foi a minha vida espiritual até aqui? Será que eu quero continuar dessa forma ou quero melhorar? Eu acredito que cada um de nós tem que melhorar cada dia mais, sabe? A gente não pode ficar num lugar só. Mas como é que foi esse ano que passou? As oportunidades que Deus me deu, o que eu fiz para Deus? Estou colocando assim o tipo de um balanceamento, aqui uma coisa para trazer, para a gente sentir um pouco de desejo no ano que vem de fazer alguma coisa por Deus. A gente fala assim de abreviar a volta de Cristo. Deus sabe a hora e a hora certa, na hora exata, ele vai voltar. Creia eu ou não, ele vai voltar. Mas eu estou trabalhando, estou fazendo o meu papel. Então, nós temos oportunidade, quem sabe, nesse último dia, refletir sobre como foi o ano e dar um novo início na nossa vida para o ano que vem. Quem sabe pensar um pouco mais sobre nosso tempo com Deus, sobre o que será o nosso tesouro, o que está na frente da nossa vida. Será que realmente é Deus que está ocupando o primeiro lugar do meu coração? Esse tempo que eu tenho, será que é para Ele? Estou dedicando tempo para Ele? Ou estou correndo tanto que não tenho mais oportunidade de parar para Deus, ouvir a sua voz? A gente passa por esse mundo aqui, e a gente vê a correria do pessoal,
Todo mundo correndo atrás de presente, aquela correria, principalmente agora no final do ano. E eu, como é que estou com Deus? Oremos. Pai querido, te agradecemos por mais este ano que o Senhor nos deu e pedimos, Pai, que possamos planejar melhor a nossa vida espiritual. Que nós possamos colocar Jesus em primeiro lugar em todos os nossos afazeres. Pai querido, abençoa cada membro da nossa igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão também, especialmente aqueles que estão com dificuldade com saúde, Pai, e financeiramente. Fica conosco, nos dá um restante de ano na Tua presença, cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus, amém.